São 7 horas e 54 minutos, voltamos no Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversamos com o Major Edson Peçanha, coordenador da Defesa Civil de Campos dos Goytacazes. Eu volto a bola para o Arnaldo, que colocou um assunto para a gente começar a discutir. Arnaldo, vamos fazer aí, dar uma revisão. Revisão não, refresca a memória do nosso ouvinte. Tá certo. Não, a gente estava até conversando aqui, enquanto estava no intervalo, estava conversando com o Major a situação, mas para a gente expor para os nossos ouvintes de como está hoje o panorama de Três Vendas. Lá, que, como a gente já citou aqui algumas vezes no bloco anterior, nós tivemos o rompimento do DIC da Boianga, toda a assistência da prefeitura, desalojados, desabrigados. Hoje o panorama qual é? A situação em Três Vendas está sob controle. Estive lá na sexta-feira, no sábado também estivemos lá durante todo o dia. Ontem foi colocado bomba lá, mas só por causa da chuva intensa na sexta-feira à noite. Choveu muito lá, choveu muito intenso, principalmente na localidade de Três Vendas. Isso dito pelos próprios moradores que nunca viu tanta chuva, que as ruas todas foram alagadas. Mas foram assistidas. Agora, voltando sobre o desastre que aconteceu lá, rompimento do dique da Boianga e todo, o prefeito Rafael Diniz montou um gabinete de crise disponibilizando toda a estrutura para lá, e por isso que foi feito em tempo recorde a contenção da estrada, da BR-356, e aí depois, assistidas as famílias, foram 321 famílias assistidas dentro de Três Vendas, com água mineral, porque também o comprometimento do fornecimento da água lá, da água do Paraíba, ficou interrompida por um momento, até porque o rio muito cheio, precisou fazer manutenção na bomba. E tivemos 40 famílias desalojadas, que são aquelas que nós fizemos a mudança para casa de parentes, e 10 famílias desabrigadas, que foi deslocado aqui para a aldeia, em uma escola disponibilizada pela Secretaria de Educação. Então fizemos essas mudanças, mas atualmente todas retornaram para suas casas, estão tranquilas, e a gente está sempre ali atento e mantendo a família informada de passo a passo que a gente está fazendo e monitoramento dos rios a montante. Mas, João, quando acontece um evento como esse, de cheia, em outras esferas que a gente não tem isso, que a gente não tem região montanhosa aqui, deslizamento, normalmente é a Defesa Civil que toma frente, junto com a autoridade máxima do município, ou do estado, o prefeito, ou o governador, que toma frente das ações de maneira geral. Mas não é só a Defesa Civil que atua, né? Precisa uma rede integrada do poder público. Como que funciona essa rede para assistir essas famílias? Então, o prefeito montou toda a estrutura. Ele antes, lá em novembro, ele já tinha mandado montar a equipe, determinou que fosse montada a equipe de emergências em alagamentos. Isso dos constantes chuvas que aconteceu, um período que janeiro, desde 2012 que não tinha assim uma chuva nesse período do ano. Então, tem montado sempre no verão esse pessoal envolvido, que é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a Secretaria de Meio Ambiente, a Superintendência de Limpeza Pública, Postura, Defesa Civil. Então a gente fica monitorando, cada um dentro da sua competência, as bombas que funcionam no cisternão, e não estava diferente, a equipe estava montada para essa chuva e essas cheias do rio, principalmente na localidade de Três Vendas. Aí depois que foi montado o outro que a gente disse, que é o GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, e o prefeito montou de imediato, ainda de madrugada, o gabinete de crise, e foi para lá para coordenar as ações. Então aí toda a secretaria foram disponibilizadas para lá, desde a comunicação, todas, sem exceções. Toda a secretaria, toda a estrutura foi montada dentro de Três Vendas para dar a resposta mais rápida possível, com caminhões para mudança, o que fosse necessário, porque a gente estava monitorando a montante e sabia que, antes do rompimento, do colapso total do Canal da Onça, ele já estava passando sobre o dique, então a gente sabia que de terra ele ia desgastar e ia romper, e foi o que aconteceu. Então, água mole, pedra dura. É o que a gente diz aí, então, mais que não era, nem pedra, então mais fácil de romper ainda. Isso já era ciente pela equipe que estava lá, então foi feita a contenção primeiro da estrada, e foi quando rompeu, a estrada já estava vedada. Depois deu uma passagem de água, mas depois foi reforçada e está lá fechada até hoje. E a gente só vai discutir isso para frente, depois que passar esse período de chuva. Ainda tem as águas de março, a gente fala assim, sempre os antigos falam aí, tem as águas de março. Mas Três Vendas, a população pode ficar tranquila,
que o prefeito Rafael Diniz determinou que tudo que acontecer para lá é para deslocar a equipe para lá e dar o suporte necessário, porque hoje, na visão da Defesa Civil, é a área mais vulnerável que tem no momento. Então, enquanto não fizer um dique de contenção na BR-356, a atenção toda em época de cheia tem que ser voltada para a Três Vendas. Por quê? Pode chover muito na cidade, vai ter alagamento, mas com risco de vida ser ceifada não tem, e lá tem esse risco. O senhor já está na Coordenadoria de Defesa Civil há algum tempo, não só de um governo, né? E o senhor fala com tranquilidade sobre essas questões de dique, de necessidade de... Mas como que é o diálogo junto às autoridades? O senhor falou mais cedo que tinha até ação do Ministério Público Federal com relação a isso. No diálogo franco, sentar à mesa e ver quem tem que fazer esse dique, não funciona, não anda essa conversa com o DENIT ou com o governo federal, com o governo do estado? Em que pé que está essa situação? Como você disse que eu estou há bastante tempo, eu estou na Defesa Civil Municipal desde 2003. Né? Então, fui convidado, agradeço muito ao Rafael Diniz, que confiou o trabalho que a gente vem desenvolvendo em todos esses governos. E a gente trabalha com muito carinho com tudo que faz, e não só do conhecimento que a gente adquiriu dentro do Corpo Bombeiro, fazendo o curso de Defesa Civil, como também a gente está sempre se aperfeiçoando, a gente nunca sabe tudo. Como diz, a Defesa Civil somos todos nós, o que você também pode fazer, mas a gente tem alguma experiência e conhece bastante esse território nosso, que é 4.026 km², a gente consegue detectar cada ponto vulnerável. Então, voltando lá para os organismos que têm competência, a gente tem reuni já junto ao Ministério Público com o pessoal do DENIT, do INEA, inclusive debatendo sobre o assunto de Três Vendas. Então, é de conhecimento do Ministério Público Federal, sim, da estadual, da vulnerabilidade dentro de Três Vendas. Então, eles, com certeza, com esse acontecimento desse ano, e tem sido recorrente os acidentes, os desastres ocorridos na nossa região, principalmente na localidade de Três Vendas, devem intensificar e deve sair algum resultado positivo para aquela população ali. O senhor acredita, então, que algo deve acontecer ainda esse ano? Algum posicionamento, pelo menos? Eu acredito, porque a gente vai reforçar também por determinação do prefeito, a gente vai reforçar. Em 2017, como eu falei, já no governo dele, eu tenho isso protocolado de todos, protocolo de todas as como diz, as secretarias envolvidas ou de competência dela para corrigir. A gente vai fazer novamente, reiterando, já com relatório fotográfico de passo a passo que foi feito dentro de Três Vendas, para ver, até junto ao Ministério da Integração Nacional, Ministério do Transporte, além da ação que vai estar paralelo junto com o Ministério Público Estadual, a Defesa Civil também vai reforçar, junto com o meu jurídico, a minha jurídica lá, o advogado, a gente vai fazer esse documento, protocolar de novo e pedir ação mais enérgica naquela comunidade ali, não só para preservar a população, mas como também para quem trafega para a BR-356, porque ele tem uma infiltração em frente a Três Vendas, a preocupação da Defesa Civil é isso, que existe um formigueiros ali, que é de dar passagem de água, mesmo com aquele gabião que tem ali, o talude reforçado ainda passa água sob a BR-356. Então a gente vem anunciando, aquilo ali é uma tragédia anunciada, quando vai acontecer a gente não sabe. Quando disse aqui, nunca mais enche a esse ponto, a gente pensa assim, né? Porque passou um período que todo mundo queria decretar a situação de emergência, norte e noroeste do estado, sobre falta de água. Não é falta de água, é como você vai administrar ela. Porque agora chegou muita água, ninguém conteve em suas propriedades, e agora, né, vem o período de estiagem, cadê a água? Foi tudo embora. Então, até João Siqueira, conversando, ele disse assim, existe um projeto para você ter local, você perde um espaço da sua propriedade, mas você mantém uma bacia de acumulação, porque você mantém um lençol freático aflorado, então para a produção não tem melhor. E para a irrigação, a água passa, ninguém retém, e aí vem o período de estiagem, você não tem de onde tirar. Mas sobre a comunidade de Três Vendas está todo mundo ciente, as autoridades a âmbito federal e estadual estão cientes daquele risco. Vamos ver se agora, com esse relatório que a gente vai encaminhar para, novamente, reforçando, que a gente já fez isso, para ver se sai alguma verba de, ou vir via Estado, ou mesmo no governo federal, ou vir para o município executar. Vamos ver como é que vai vir esse recurso, mas a gente está solicitando a obra emergencial na localidade de Três Vendas. E isso que o Major falou, e já comentamos aqui em outra oportunidade, existem hoje, por exemplo, até o próprio computador, você no Google, se você fizer uma pesquisa, como armazenar água de chuva, tem
lá como de baixíssimo custo para você fazer a sua pequena cisterna, contenção e tal. Como reutilizar, por exemplo, a água de lavagem de roupa para limpar o chão, reutilizar e tal. Isso tudo tem. Gente que está fazendo, armazena água do ar-condicionado para fazer limpeza. Você exatamente. Tem. E aí a água passa por aqui, tanta riqueza, e você não retém nada. Exatamente. É reforçar os diques para poder manter a cidade segura e reter aonde pode fazer isso, que é nas áreas rurais. Exatamente. Arnaldo. O Major colocou aqui, até responde um pouco a questão do que o Alexandre Buchaú levantou. Você falou sobre o comentário do João Siqueiros, ele fez duas perguntas engatadas, digamos assim, né? Uma engajada uma com a outra. O Alexandre Buchaú colocou aqui no grupo do Opiniões e do Folha no Ar no WhatsApp: quais as medidas que devem ou deveriam ter sido adotadas para evitar transtornos com a cíclica cheia dos rios em nossa região? Excesso de água, falta de água, são problemas de manejo? Mas você já respondeu na pergunta. Justamente, a gente falou de limpeza dos canais, porque os canais estão bastante fechados de vegetação, porque tem vegetação atípicas que são de coliforme fecal. Então ela reproduz com muita rapidez. E a ação característica de que aquele rio está poluído com esse, dejetos. Então é limpeza permanente dos canais, porque não adianta você limpar na época de cheia, porque você não consegue fazer o serviço corretamente. Nós somos uma planície, é só limpeza, não é nem desassoreamento, é só limpeza da vegetação para que a água flua com maior rapidez. Você vai lá na Foz da Lagoa Feia, está fechado de taboa, e essas canavieiras e água-pés e tantos outros vegetações que impedem de a água ir com maior velocidade para a Foz. Então, se essa manutenção for feita de maneira permanente, que nós tivemos o DNOS em Campos que tinha equipamento, aquele sistema era mais arcaico, que era aquelas dragline, que fazia, mas tinha com aqueles cabos de aço, aquelas caçambas, mas eram permanentes aqui em Campos. Hoje, foi retirada no governo Collor e não vieram mais equipamento para suprir isso. Então, quando tem uma situação emergencial, e o município tem feito vários para evitar colapso, inclusive de pilar de ponte. E a gente tem feito isso. O prefeito Rafael Diniz tem determinado, junto à Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Ambiental, disponibilizado máquina fazendo serviço do Estado em pilares de ponte para evitar um colapso. Então, foi feita a intervenção durante o ano 2019 em vários trechos, em várias pilares de ponte para poder, porque agora com essa vegetação, ela chega com pressão no pilar da ponte, você corre o risco de ter um colapso de uma das pontes dessa. Então, isso foi feito no período, e isso tem que ser feito tanto lá na ponte lá do Canal das Frechas, como a gente diz ali, a ponte do Gote ali, quem vai também, já junto ao Canal das Frechas também, mas é uma antes das comportas. Então, a gente tem feito isso, mas se não fizer isso com maior frequência, a vegetação ela prolifera com muita rapidez. Então, mas é necessário fazer as intervenções em período de normalidade, porque aí é como você diz, e o manejo da água, ela não chega lá com rapidez porque os canais estão cheios. E inunda a propriedade antes e não chega lá na ponta de quem está morrendo de sede, por causa da vegetação. Ela represa, você injeta a água do Rio Paraíba para lá, ela não chega lá onde precisa e inunda a propriedade antes. Sim. Aí você tem que estancar, mas o efeito lá para frente tem gente morrendo de sede e faz com que a língua salina avance. Quando você não tem água doce pressurizando para Foz, a água salina ela avança. E aí as propriedades pagam o preço porque tem prejuízo nas suas lavouras. Eu vou continuar aqui nas perguntas dos ouvintes. Recebi pelo WhatsApp aqui do João Marcelo Sá. Bom dia. Nas margens da lagoa do Cidade Luz estão construindo casas ao lado da lagoa, sem falar no lixo. O que tem feito a prefeitura para mudar isso? O senhor tem conhecimento dessas construções? Olha só, foram várias famílias beneficiadas em toda essa margem da lagoa, no Parque Lebré, Parque São Mateus, mas aquilo que eu falei com você, são crescimentos e ocupações desordenadas que às vezes você não consegue detectar. São locais só se alguém denunciar que está construindo, para poder então ir à Secretaria de Desenvolvimento Ambiental para proibir, porque às vezes dão notificações e em um final de semana ou em um feriado eles vão lá e constroem, e depois diz que o poder público abandonou, está lá cheio d'água dentro de casa. A gente falou aqui, não é a lagoa que ocupou as casas das pessoas ou invadiu, são as pessoas que estão fazendo essa... A gente pede sempre, quando as pessoas for construir, vai ao órgão competente, vai à Secretaria de Desenvolvimento, até porque a concessionária, para ela fazer essas ligações, ela vai pedir o aval da Defesa Civil ou da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, para saber que se aquele local
é permitido fazer a ligação ou se a área é considerada de risco ou de preservação. Então, tanto as duas concessionárias elas estão cientes disso, mas as pessoas fazem gatos, aí ramificações vão para lá e se consolidam lá. Então, mas a gente está atento e pede à população para não fazer ocupação, porque eles estão trazendo risco para os filhos deles, e aí vão crescer em locais que, né, a gente não está isento, não vai encher, não. Quando o Papai do Céu manda chuva, não tem isso de que nunca mais vai encher o Rio Paraíba, ou outras lagoas, como é o que ocorre. A gente pede que as pessoas não façam ocupação desordenada ou sem a orientação do Poder Público Municipal. Tem outra pergunta aqui, com relação, de quem é essa? Do Jorginho Venâncio. Com a cheia do Paraíba, abriram as comportas, veio muita água no sentido Valão do Coqueiro, na Penha. A ponte improvisada feita por população, a água arrastou e há risco do asfalto da beirada ceder. Ele pergunta se o secretário já fez uma visita a essa localidade na Penha, se tem conhecimento dessa situação. O canal Coqueiro, a gente pede só para o ouvinte ficar ciente de que todas as comportas hoje do Rio Paraíba, que aduz água, o fechamento, todo o manejo de comporta existente é administrada pelo INEA, Superintendência Campos. Então, segundo o superintendente lá, a comporta do canal Coqueiro ela está fechada, justamente para isso, para que a chuva drene. Eu não tomei ciência sobre essa ponte de passagem ali na Penha, mas posso deslocar uma equipe para lá para constatar, ver o que realmente afetou, para a gente encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para poder corrigir ou ver o que pode ser feito, se é que causou tanto transtorno assim. Mas voltando sobre as comportas, todas as comportas que existem hoje dentro do Rio Paraíba, tanto de um lado como o outro, de competência do INEA, fazer o reparo e vedação no momento correto. Quando o Rio Paraíba está cheio, ela tem que estar fechada. Agora aqui o Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia. Campos é uma cidade que chove muito pouco, mas mesmo assim existem vários pontos que alagam sempre que chove um pouco mais forte, como na descida da Ponte Rosinha em frente ao Camelódromo. A Ponte Leonel Brizola, conhecida como Ponte Rosinha. Por que é tão difícil eliminar esses pontos já tão conhecidos de alagamento dentro da cidade? Então, ali é porque o Camelódromo foi construído provisório, né? E quando ele for deslocar para o local onde foi construção e será destinado, ali poderia ser feito um cisternão. A gente falou porque ele é bastante baixo, recebe água de vários pontos e os ralos não dão vazão. E com o canal Campo Macaé cheio, ele demora a drenar. Então, aí o Clédio poderia até falar com mais propriedade, mas ele disse que tem em mente fazer um projeto de ali em cima, hoje onde é o Camelódromo, fazer um cisternão. As grandes cidades já estão fazendo isso e nós temos 17 cisternões em Campos, que é o que resolve. Né? Ele armazena ali e a maneira que ele for recebendo água, a bomba automática vai injetando para os canais para frente e aí diminui esse problema. Mas enquanto isso não for feito, sempre que chover ali é inevitável que ocorra esse ponto de alagamento, porque os ralos não dão vazão e o canal Campo Macaé está sempre cheio. Porque drena a Pelinca todos os bairros na área central, a água vai para o canal Coqueiro. Então, como ali está na ponta e para frente está cheio, o canal Campo Macaé, então ali naquele ponto ali que é o lugar mais baixo, ele vai continuar alagando ali. É que pra gente que não tem conhecimento nenhum em engenharia nessa área, parece tão simples, porque o rio está tão perto, o canal está ali do lado, parece mas ele cheio, já pega as manilhas que deságua dentro do canal Campo Macaé, o rio, o valão estando saturado, ela vai drenar, mas só que depois da frente ali do McDonald's, ou lá na frente pega o canal de Tocos, aí, e fechado a vegetação também, isso faz com que ela drena mais lento. Quando chega no canal de Toca, ele está fechado até a sua foz também, que não drena com a mesma velocidade. Então, ele falou ali, chove pouco, mas quando chove, se chover 40 milímetros durante 24 horas, nós não vamos ter problema na cidade, em nenhum ponto. Mas se chover 25 em meia hora, nós vamos ter ponto de alagamento. Porque mesmo tem um cisternão, ele vai demorar a sugar essa água toda. Porque a água chega com mais velocidade dentro do cisternão do que a vazão dele, que é através das bombas. Mas existe bombas instaladas em todos eles e essa manutenção é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e está sempre revisando, onde, né, com período de normalidade, porque às vezes choveu, a bomba puxou, você tem que ir lá ver se ela está preparada para a próxima cheia do cisternão.
Isso é feito assim, como é feito em todas as cidades. Grande cidade tem que só onde tem locais baixos que não dá queda por gravidade, tem que ser construído sistemão, porque não tem outra alternativa. Major, agora com relação a gente falou aqui mais cedo da questão de 3 vendas, nós tivemos também muitos desalojados e desabrigados do Noroeste Fluminense. Acho que até perguntei aqui ao prefeito, quando ele esteve lá em 3 vendas, ele fez uma participaçãozinha por telefone, eu perguntei a Rafael se havia um contato com a Defesa Civil Estadual, com o próprio governo do Estado, que estava disponibilizando recurso para o Noroeste Fluminense naquela época, sobretudo ali para... Cardoso Moreira. Não, foi até Porciúnculo que tinha sido mais atingido na época, né? Porque foi logo no comecinho ali. E ele disse que não havia necessidade, que por mais que fosse uma situação complicada em Campos, não era tão grave quanto estava o Noroeste. Ainda estava uma situação sob controle, digamos assim, não foi essa expressão que ele usou, mas foi o que deu a entender sobre o que ele falou. Mas o que me chama mais atenção nesse momento não é nem essa integração de poder público, não, de governo do Estado, governo federal que disponibilizou recursos, governo do Estado, os municípios integrados. O que me chama mais atenção é a questão da solidariedade. O senhor já, como o senhor mesmo colocou, que está desde 2003 à frente da Defesa Civil de Campos, já passou por várias enchentes, por várias... E sempre que acontece isso, a mobilização é muito grande para doação de alimentos, de roupa, água. É isso, essa impressão que a gente que está de longe, eu nunca tive num local desse para acompanhar. Vejo algumas cheias de rio, o senhor falou das águas de março, eu moro na Foz mesmo, moro lá no Pontal, então eu vejo ali os vizinhos, quando que tem as casas mais baixas, sofrem muito com enchente, sobretudo agora nesse período de março e abril, mas não vi, a gente nunca viu nada muito grande, assim, é uma cheia que já é até esperada. Mas existe mesmo essa mobilização toda social, o que a gente vê de longe, o senhor que está ali junto, atuando, vê isso também? As pessoas são muito solidárias aqui na nossa região? Então, você viu, a ajuda do Estado, ele veio, inclusive esteve presente lá, inclusive do Exército, estive com o comandante do Exército aqui em Campos também. Você vê que teve um pessoal do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, para poder ver onde houve colapso do rio, porque estavam próximos, estava em Cardoso Moreira, onde a BR-356 cedeu por parte dela, mas aí a pessoa fala, mas por que não vem logo ajuda para todo mundo? Veio ajuda de pessoal e maquinário, porque não vem dinheiro de um dia para outro. Quando diz que veio apoio do Estado ou do governo federal, não é que o dinheiro já foi depositado na conta, não tem isso. E aí é só quando é a decretação de situação de emergência que você, então, aí vai para o governo, o Ministério da Integração Nacional, e é reconhecido, aí é liberado alguns recursos, mas é para fazer obra emergencial sem a presença da licitação, não há necessidade. Mas isso quando é reconhecido. Mas para você decretar, você tem que ter, quando foge do controle do município, que ainda não dá para fazer a resposta necessária, porque interrompeu todos os mecanismos, né? Saúde, educação, transporte, fornecimento de água e tantos outros, eletricidade. Então, é quando há esse colapso. Então, ali foi uma situação sob controle. Em 2012, o município decretou situação de emergência e foi aceito pelo governo federal somente na localidade 3 Vendas. Isso é inédito. Porque quando decreta situação de emergência no município, está dizendo que é o município todo. Sim. Mas nós fomos categóricos em dizer que só a comunidade 3 Vendas que foi afetada por um todo, todos os serviços foram cessados e foi então aí liberado o recurso do Fundo de Garantia, que é das próprias pessoas que trabalharam e tem esse dinheiro lá. Para quê? Para poder eles comprar algum eletrodoméstico da linha branca, que a gente diz, e até limpeza ou manutenção ou reforma das casas, porque não teve casa ali destruída nesse ponto. Então, quando há cheias, aí então a Defesa Civil remove as famílias, quando seca a gente faz a vistoria e saber as casas que têm condições ou não de retorno das famílias, e se não tiver, a gente encaminha para o aluguel social, é onde o município acampa essas pessoas, e daí para frente a gente vai ver qual o próprio passo, se é para moradia popular ou só reforma apenas. Mas quando há essa integração, a gente viu que aí vem solidariedade, veio água do governo federal, com helicóptero, com tudo e trazendo, então ali não faltou nada. Por quê? Porque a cidade norte-noroeste fluminense estava todo mundo envolvido, bombeiro foi para lá, o Exército foi para lá, então veio recurso bastante, se houvesse necessidade, aí vem donativo, as pessoas, eu tenho uma equipe do grupo amigos, né, 4x4, hoje se a gente precisasse, tivesse, eles sempre vão lá e dizem assim, me coloquem em ação. Hoje eu tenho 20 jipes daquele para poder, se precisasse, principalmente na região do Imbé, eles vão lá e estão sempre voluntários com a gente, porque a gente está sempre em parceria com eles.
Então, eles foram lá para o lado do Espírito Santo, 12 jipes daquele, levando 6 toneladas de alimentos que arrecadaram aqui, foram levando para lá para aquelas pessoas. Isso é um contato antecipado, prévio, para saber. Não vai chegar lá na cidade, eu entrego a quem? Não, já definido aonde que ia deixar os donativos. Então, o brasileiro ele é muito solidário. Quando você vê, né, as entidades filantrópicas e tudo, né, a gente viu a CDL fazendo essa arrecadação, um ponto de arrecadação. O importante é que as pessoas, quando forem arrecadar, selecionam as coisas. A gente viu que a gente faz isso, gerenciamento de abrigo ou de donativo, porque você bota os pares né, dos calçados, as roupas, se puder botar na caixa e dizer feminino, masculino, números daquelas roupas, porque facilita na hora da entrega. Você não adianta chegar lá e entregar de qualquer jeito, até você selecionar, muitas coisas são perdidas. E se você, né, não fizer o destino correto, acaba que a pessoa que está na ponta que precisa não recebe porque foi doado de maneira aleatória. Então, vai no local onde tem, procura a orientação da Defesa Civil, quando é um desastre, né, volumoso, aí tem os órgãos competentes para poder administrar isso e fazer da melhor maneira. Agora, com relação, a gente falou dos diques aqui de Campos, mas teve um dique também em São João da Barra que rompeu. Não é a área de competências do senhor, mas acho que o senhor tem informação com relação a isso. Ontem, voltando ao primeiro bloco, eu estava conversando com o Marco aqui de notícias, eu falei que eu fiquei um pouquinho desligado, entre sábado e domingo, fui um pouco desligado de informação. Quando eu voltava para São João ontem, voltava para Tafona, aí eu dei carona a um amigo meu que é jornalista também, que mora ali em Barcelos, trabalhou com a gente aqui, o Vitor. E o Vitor falou, não pega a SB001, que é aquela estradinha de Degredo, que sai lá em São João da Barra, pelo Pedregal. Ele falou, não pega aqui não, porque tem água ali. Eu falei, tem água ali? O dia que rompeu, chegou a água ali. De São João, né? Exato. Aí eu fiquei sabendo que o dia que tinha rompido e que teve que resgatar alguém que ficou ilhado. O senhor acompanhou essa situação? Sabe qual é o panorama hoje ali daquela situação em São João da Barra? Eu não tenho agora, pela manhã, não tenho um panorama fechado, mas entrei em contato com o Defesa Civil de lá, que é o Hélito Barreto, um bombeiro e é um Defesa Civil lá, bastante atuante. Sim. E a preocupação, como você disse, que era para resgatar, porque tinha um campeiro que não foi encontrado. Então, ele, à noite, às vezes, dele está lá querendo contenção de dique, primeiro procurar a pessoa que estava, não tinham localizado ainda, estava desaparecida. Então, mas já com todo equipamento para iniciar no outro dia, porque à noite também você com maquinário, caminhões, você fazer onde não sabia onde está pisando, é muito arriscado. Então ele ia, e ontem conseguiu fazer alguma intervenção, até onde eu acompanhei, obtiveram êxito. Outro lugar não teve como fechar, porque a parte ali é bastante arenosa, o talude é muito falso, né? O dique do Viana, ele já rompeu em outras épocas também. Na época era o Felício, que era o Defesa Civil lá, você conhece também. Mas é aquilo que a gente vem falando. Se os diques, aí agora passa. Como só foi em 2012, passaram-se 8 anos, eles acreditam que no ano que vem não vai ocorrer. Aí a gente dá aquela relaxada, mas o trabalho que tem que fazer é trabalho preventivo. Se você não trabalhar preventivo, na hora do desastre não tem como fazer. Como é que o maquinário vai andar dentro d'água para fazer o quê? Então a gente trabalha com prevenção. A gente diz sempre, quando você investe R$1 em prevenção, você, em todas as áreas, saúde, educação, qualquer um, principalmente falando-se de defesa civil. Quando você investe, mas às vezes a pessoa não tem um olhar assim tão, que seja sensibilizado em você dizer, bom, não, vamos trabalhar, porque quando vier nós estamos seguros aqui. Porque quando você manda um trabalho desse, ou um projeto que você manda para poder fazer alguma obra, aí não é muito volumoso, mas isso vai demorar a acontecer, aí quando vem pode acontecer essas tragédias, porque os trabalhos preventivos às vezes não é prioritário. Para você ver que, voltando lá em Três Vendas, nós temos um projeto, já inclusive falei com o nosso prefeito, Rafael Diniz, que foi desenvolvido. É difícil ter um município com um quadro, uma equipe que desenvolva um projeto. Isso foi feito na época, e é o secretário de Obras, tem ciência, foi ele que desenvolveu esse projeto, de construção de um dique paralelo à BR-356. Então nós mandamos para Brasília, aí disse assim, olha, o projeto foi analisado, está ok, só não temos verbos agora. E voltou. Agora nós vamos ter que reavaliar, porque é outro valor agora pelas tabelas, No Rio de Janeiro é EMOP, do governo federal é uma outra consulta que tem que fazer, porque são diferenciados da tabela do Estado para o governo federal. Tem que fazer de novo, avaliar tudo de novo e mandar para lá para ver se vem verbo para construir. Então olha o tempo que leva. 8 anos, só aconteceu agora, mas poderia ter ocorrido uma tragédia. Então, o que a gente preconiza é que seja
É feito trabalho preventivo para evitar as tragédias. Os desastres eles vão acontecer? Vão, mas você pode evitar a tragédia com trabalho preventivo. É a melhor forma, né? É a melhor forma. É muito mais barato do que... A gente está falando que é muito mais barato. Do você que evita consertar, acidente. né? E fora que é irreparável, né? A perda de uma vida, para quem, quem está lá, você nunca mais ser a mesma coisa. Acabou com a sua vida, né? Desestruturou tudo. Então a gente fica muito triste quando tem que dar a notícia que teve pessoas que morreram porque faltou alguma, né, ação do poder público. Agora, essa questão dessa obra esse novo DIC, que seria margeando ali a BR-356, um projeto desse também não poderia vir via articulação política? Eu não falo isso só do governo Rafael, não. Você mesmo colocou aqui que é um projeto de 8 anos. Mas via articulação política, que eu falo com uma emenda federal, tentar isso via Congresso ao invés de vir, ou tem que ser liberado pelo governo, até mesmo por questão de licença, essas coisas assim, ou o senhor não sabe como funciona? Não, eu acho que isso tem cunho político, sim. Tem que ter alguém da região que, né, possa interferir lá junto ao Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Transporte, para poder fazer, porque quando você vai do Ministério da Integração Nacional é mais ligado à Defesa Civil. E quando você vai pelo Ministério do Transporte também, pode ir pelos dois, porque você está preservando uma BR também, onde trafega, e hoje nós temos aqueles bitrem que passa ali, que vai para Porto do Açu, que você corre o risco de ter um colapso na estrada, né? Então, por isso que eu acho que é importante, sim, a interferência da política lá em Brasília, para poder ver se isso sai, né? Já passei isso, inclusive, para o prefeito, Rafael Diniz, a respeito desse projeto que existe, para poder ver se, com essas recorrências dos desastres em Três Ventos, se sai alguma obra para, efetivamente, a gente estar mais tranquilo sobre aquela população ali. Agora, o verão, normalmente, ele é o período chuvoso no nosso país, né? O período de chuva, teoricamente, é no verão, então já se espera algo desse sentido. Mas há alguns anos que a gente enfrenta o verão seco aqui na nossa região, chovendo muito pouco. E 2020 está sendo muito diferente, um verão muito chuvoso. Era prevista essa chuva? Vocês tinham uma previsão de que isso poderia acontecer, ou foi algo que realmente surpreendeu o volume de chuva aqui para a região? Então, para você ver que em 2019, a chuva do mês de dezembro acumulado foi 4,7 milímetros. Então, esse ano, até agora, já passou dos 225 milímetros de chuva. E em mês de fevereiro há muito tempo que não ocorre com essa intensidade. Os serviços de meteorologia, eles não fazem com bastante brevidade essas previsões. Eles fazem aí no máximo 15 dias. Sim. Então nós conseguimos já detectar isso no finalzinho, meio de dezembro para frente, que seria um verão chuvoso. Não com uma intensidade que foi, nós falamos aqui que foi um fenômeno, né, um ciclone, né, subtropical, que ocorreu, né, no mês de janeiro, e que estava previsto para ocorrer em fevereiro. Não sabia, os meteorologistas e os institutos climatológicos não sabiam precisar em que região do Brasil ia ocorrer, mas também estava previsto um ciclone da mesma intensidade. E quase caiu nas mesmas regiões, que foi Espírito Santo, Minas e São Paulo, né? Ele se instalou ali, e como ele disse que é um de baixa pressão, ele não consegue ter para poder dispersar ele para o mar. Ele fica concentrado ali e chuva todo dia. Então, essa ocorrência que nós tivemos, diferenciada dos outros verão, né? Principalmente há 8 anos atrás, que não ocorre com essa intensidade, e esse ano foi castigado em algumas regiões, a gente viu principalmente em Minas, em Belo Horizonte, com várias vidas ceifadas, né? E sem resposta. O que vão fazer para fazer a contenção? Porque é uma área montanhosa, e construções que a gente viu, né, local que aconteceu o desastre, as casas não tinham sido nem condenadas pela Defesa Civil, porque não tinha detectado risco naqueles pontos, mas por chover muito intenso, né, é aquilo que a gente diz, a terra vai absorvendo até um certo ponto, depois ele cria um bolsão de pressão de água e aí ninguém consegue conter mais. E foi o que aconteceu lá. Eu vi essa matéria do prefeito de lá dizendo que, inclusive, ele foi... muitas obras que ele fez, possivelmente, aí disseram assim, aí disse assim, foram obras que eram praticadas na época para aquele período, né, que não é mais aconselhado que faça isso. Não é que foi errado, é porque na época esse tipo de obra era para ser feito daquela maneira, aquele canal que foi feito e depois o canal explodiu como se tivesse um dinamite, porque cobriu o canal todo. Aí a gente diz, não, porque o canal Campo Macaé não pode ser
totalmente coberto. Não pode por causa disso, porque quando ele enche e passa da sua cota ali, se você cobrir ele, você pode ter uma explosão e ter uma enxurrada e aí ser uma coisa inconsequente. Não é o caso nosso, porque nós somos uma planície, mas não pode ser nenhum canal, por isso que é canal aberto. Porque ele tem acúmulo de gás, tem vários outros fatores, e até para limpeza você não tem como deixar assim. Você vê quando vai limpar o canal Campo Macaé, tem aquele transtorno, mas tem que ser limpo. A gente viu sendo dragado ali, foi encontrado bicicleta e outro pretexto foi jogado ali dentro. Então, por isso que ele não pode ser vedado. E nos outros municípios são assim também. Mas a gente tem acompanhado, mas esse ano foi bastante diferenciado dos últimos 8 anos. Marco, vamos ao intervalo ou tem tempo? Vamos ao intervalo, são 8 horas e 30 minutos. Faremos o intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a conclusão do nosso papo. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em